Graça e paz, irmãos. Vamos começar? Vamos estar se... Boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus, viu? Hoje eu estava preparando aqui para estar fazendo a oração inicial. Aí me veio esse versículo, Salmos 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é gostoso estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, né? E eu fiquei feliz, porque hoje é um dia que eu fico muito alegre de estar aqui junto com os irmãos. E que o Espírito Santo abençoe grandemente a vida de cada um que está aqui. Glória a Deus. Que vocês saiam daqui melhores do que chegaram. Amém, glória a Deus. Em Mateus 18:20 diz, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui conosco. Amém, glória a Deus. Então vamos estar fechando os nossos olhos. Eu vou estar fazendo uma oração para darmos início ao nosso culto. Oh Pai, maravilhoso Tu és. Obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos aqui, Pai, na Tua casa, Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Em Salmo 104 diz, entre por suas portas com ação de graças, com gratidão, e em seus pátios com cânticos de louvor deem graças e louve o seu nome. Glória a Deus. Com esse coração de gratidão que estamos aqui, pessoal, vamos colocar esse culto diante do Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor receba as nossas adorações, os nossos louvores, ó Pai, que receba com gratidão, Pai, tudo aquilo que nós queremos levar ao Senhor, ó Pai. Fale conosco, fale com os nossos corações, que a Sua presença é a coisa mais importante que nós almejamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor. Gostaria de convidar a todos a louvar o Senhor de todo o coração nessa noite. E eu conto com a ajuda de vocês, porque praticamente perdi minha voz, mas não deixei que isso me impedisse de estar aqui com vocês, porque eu creio que o Senhor não precisa das nossas habilidades para fazer aquilo que Ele quer fazer, amém? A palavra fala que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, como um corpo, vamos louvá-lo nessa noite, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Nós te esperamos aqui, Jesus. Visita-nos, Senhor. Vem nos visitar. Teu amor, com a Tua glória, Senhor. Teu amor é melhor do que a vida, Jesus. Seja bem-vindo entre nós, Senhor. Esperamos a Tua glória, esperamos a Tua manifestação, esperamos a Tua visitação aqui nesta noite, Senhor. Tua palavra diz que a terra se encherá do conhecimento da Tua glória, como as águas cobrem o mar. Nós queremos ser cheios do conhecimento da Tua glória nesta noite, Senhor. Revela a nós a Tua glória, Senhor. Jesus. No mundo busquei, mas não deixaram-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada melhor, não há nada, nada melhor que Teu. Não
e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, não houve, não haverá nada melhor que o meu Deus. Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Deus de montes e de vales, aquele que ganha em todos os lugares, que nunca perdeu a batalha. Deus que ressuscita mortos, que faz o impossível, que move montanhas, que é impossível para ti, Senhor. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, as belezas cinzas, o Senhor pode fazer.
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo. Ele é o Senhor de novo. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado no céu, oh, nos mais altos céus. Ele é exaltado nos mais altos céus. Ele oh, a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Oh, Senhor, oh, todas as tuas bênçãos estão sobre nós. Todas as tuas boas promessas são garantidas da tua noiva. Desfrutamos da tua glória, participamos da tua glória, mas também do teu sofrimento. A palavra de Deus diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar do teu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Senhor, eu sinto o chamado do Senhor nessa noite a participar dos seus sofrimentos. Muitos queremos sua glória, suas bênçãos, mas Jesus, para viver a tua plenitude em glória, passou pela cruz, negou a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Quantos dispostos aqui nessa noite a sacrificar a si mesmo, abrir mão de tudo pela causa de Cristo? Mas é uma ressurreição garantida a todos nós aqui, há uma glória garantida a todos nós aqui. Oh, aquele que perseverar até o fim, aceitará com Ele seu trono. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Maravilhoso, admirável, tão sublime e glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é teu amor maravilhoso.
admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Eu espero esse dia. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
que a alegria em mim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, e o teu amor, melhor que a vida é o teu amor. Por isso estamos aqui, por isso vivemos e nos movemos, resistimos em ti, cheio de todas as coisas, onde tudo se converte, onde tudo converge, onde tudo veio, onde tudo está e para onde tudo irá, Senhor. Rendemos a ti nesta noite, ó Senhor, um ambiente de adoração. Renda ao Senhor tudo aquilo que para você é glória, tudo que enche a motivo de glória, todos os títulos, todos os prêmios, todas as honrarias que você já recebeu, entrega a Ele nesta noite. Abre a mão de tudo, abre a mão de tudo para Ele. Abrimos mão para ti, pois tu és o centro, tu és a única coisa que importa aqui, Senhor. Oh, não temos nada para te dar, não temos nada de valor que chegue aos seus pés. Maravilhoso, quem está disposto a vender tudo que tem para comprar a pérola de grande valor? Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. E gostoso, né? Estamos aqui na presença do Senhor, dar nosso coração, nosso melhor para o Senhor, né? É muito gostoso estar na presença do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui uns avisos, né, da nossa igreja. Glória a Deus, nós temos uma programação bem intensa, né? Nossa igreja tem uma programação bem intensa online e também alguns, né, presencial. Pelo nosso canal do YouTube, nós temos às 8h30 da noite, né, o canal Igreja Cristã do Morumbi. De segunda-feira a gente tem o seminário, né, que a gente está falando agora sobre a história de Israel. De terça-feira a gente está tendo aula de hebraico, olha que bênção, né? É uma outra matéria, né, optativa que os irmãos também podem estar assistindo, 8h30 da noite, também pelo canal do YouTube. Quarta-feira a gente tem o nosso Café com Deus, né, que a gente tem um bate-papo, um podcast bem abençoado com homens e mulheres de Deus, né, com o nosso pastor Luiz. Quinta-feira nós temos as células, né? Quem ainda não participa de alguma célula, nós temos células online, nós temos células também presencial. Você pode estar procurando os nossos obreiros, né, da nossa igreja para poder estar participando, né? Hoje mesmo tem uma irmã muito querida, né, que veio pela primeira vez do Piauí, né, Diane? E aí você também pode estar participando da célula online, né?
que não tem, né, distância para o Senhor. Onde o Senhor quiser alcançar, o Senhor vai alcançar. E sexta-feira a gente tem um culto profético. Esse é pelo canal do YouTube, né? Às 8h30 da noite também. E também nós temos também, não se constranjam, né? A gente tem uma prática da casa, que são os nossos dízimos, né? A palavra do Senhor, aquele que, né, quiser dar com alegria, né? Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Nós temos também o QR Code, né? O Pix também. Eu tenho uma maquininha que fica ali na mesa ali das Bíblias, né? Caso você queira contribuir, né? Fica à vontade, é para a obra do Senhor. E hoje também nós vamos partir o pão, né, e o sangue do Senhor, que nós temos uma ceia, né, e é a ceia do Senhor. E aí eu gostaria de compartilhar uma palavra que está na Bíblia, se os irmãos puderem, né, quem quiser abrir, está em 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26, que eu vou ler aqui brevemente. Que a palavra do Senhor diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, né, esse momento, né, tão especial que a gente está aqui de ceia, é para celebrar, né, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né, pela remissão, né, pelo perdão dos nossos pecados. E também é um momento de comunhão, né, entre nós irmãos, esse tempo da gente estar partilhando do pão e do sangue do Senhor, né, no corpo de Cristo, estarmos em unidade. E também uma reflexão, né, também para nós nos examinarmos, como diz aqui a palavra, né, como que está o nosso relacionamento com o Senhor, como que está o nosso relacionamento com o nosso irmão, né. Então, peça ao Senhor, quando você for tomar a sua ceia, né, Senhor, examina o meu coração, vê se é um caminho mau que não te agrada, né? Porque nós não podemos tomar a ceia indignamente. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão, né? Porque o perdão é libertador, né? A gente fala, às vezes não estou sentindo, mas não é para sentir, né? É uma coisa que você tem que fazer, tendo uma atitude, né? De obediência ao Senhor, né? E um momento também de aliança com o Senhor, né? Porque aqueles que, né, vão tomar a ceia são aqueles que decidiram fazer uma aliança de amor, né? Eu dou aula também para as crianças e eu sempre falo para eles, né, que quando você vai, né, se batizar, é como se Deus colocasse a aliança dele no seu dedo, né? Então você vai estar fazendo essa aliança de amor com o Senhor, né? É uma atitude também de você mostrar para a sociedade que você está servindo ao Senhor, mas o mais importante é essa aliança que você está fazendo, né, no seu coração com Deus, né? Então aqueles que ainda não se batizaram, né, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar com você para entregar a sua vida, você dá o seu dedo, né, para o Senhor, para Ele colocar essa aliança no seu dedo, em nome de Jesus. Aí você vai poder também partilhar. Então somente agora para aqueles que já fizeram essa aliança, tá bom? E é isso, né? Deus abençoe. Nossa.
Boa noite, igreja, graça e paz. Bem, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Nós estamos no melhor lugar que a gente podia estar, na presença do Pai. E graças a Deus por Jesus Cristo, que nos uniu nesse amor do Pai, amém? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor colocou no meu coração, e tem como tema, Deus trabalha por você, amém? Então nós temos um Deus maravilhoso, que Ele trabalha em favor de nós, Ele trabalha por mim e por você. Eu queria fazer um nível de introdução. Imagine que você está fazendo uma mudança da sua casa sozinho, e tem muitas coisas para mudar a sua casa, e chega um caminhão, uma pessoa chega com um caminhão e fala, eu quero te ajudar, eu quero fazer parte dessa mudança, você não está sozinho. E assim é Deus conosco, Ele vem nos ajudar. Ele é um sacerdote bondoso, Ele é generoso conosco, então Ele quer nos ajudar nessa jornada, que é a jornada da vida, porque Ele sabe que sozinho nós não vamos conseguir, nós precisamos dEle, nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, de maneira nenhuma nós vamos conseguir. Por isso que Ele falou, eu vou para o Pai, e vou enviar o Consolador. A palavra Consolador também significa ajudador, para ajudar vocês, para ensinar vocês todas as coisas, e vos fazer lembrar de tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Então nós precisamos do Espírito Santo, para nós conseguir terminar essa jornada da vida, amém, amados? E a palavra diz em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera e para aquele que nele confia. Então o profeta fala assim, que desde a antiguidade não se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha. Então Deus trabalha por nós, sabe, amado, para que nós sejamos, crer na palavra de Deus, nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que duvida não pode receber coisa alguma do Senhor. Então nós precisamos de fé e confiança. Fé e confiança são duas palavras que estão intimamente ligadas, mas a Bíblia nos dá uma distinção entre elas, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção de fatos que vão acontecer. Isso é fé. E confiança, a confiança me faz descansar no Senhor, me faz andar em descanso, em segurança, porque eu confio nele, eu acredito na palavra dele, eu creio que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou do que eu possa imaginar. Deus é poderoso para fazer. Isso é confiança, confiar, descansar, esperar. Por isso que fala que ele que trabalha para aquele que nele espera, e algumas traduções é para aquele que nele confia. Então, se Deus falou, você tem fé, e se Ele falou, você confia na palavra dEle. Então isso chama confiança, porque Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, e Ele trabalha por nós. Por isso que Ele é um Deus vivo. Se Ele trabalha, então Ele é um Deus ativo. Você concorda comigo? O trabalho exige o quê? Uma ação. Então, se Ele trabalha, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus ativo. Ele não é um Deus passivo, Ele é um Deus ativo. Mas a Bíblia fala que Ele trabalha para aquele que nele confia, para aquele que nele espera. Então, às vezes nós precisamos entender o que a palavra está falando. Eu preciso confiar, eu preciso entregar e eu preciso depender dEle. Isso chama confiança. Por isso Ele trabalha para aqueles que são assim, para aqueles que são totalmente dependentes dEle. E Jesus fala lá em Lucas 5,17, Jesus fala que o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus estava lá em Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda, que em hebraico chama Betesda, o qual o qual tem 5 pórticos,
E um local que tinha muito enfermos, muito. E uma vez por ano, as águas eram movidas. E vinha um anjo e movia as águas. E qualquer pessoa que se jogasse naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. E ali havia um paralítico, que há 38 anos estava ali. E aí Jesus fala para ele: você quer ser curado? Ele fala: não tenho ninguém que me ajude. Porque quando há o anjo que vem e move as águas, não tem ninguém que me ajude até pular, entrar dentro do tanque. E Jesus cura aqueles paralíticos. Jesus fala: pega o teu leito e anda. Por quê? Porque Jesus trabalha. Jesus trabalha, ele também fala: e eu trabalho até agora. Então aquele paralítico foi curado. Antes de Jesus nascer, aquele paralítico já estava ali. Porque ele estava ali há 38 anos. Então o ministério de Jesus durou o quê? Ele começou o ministério com 30 anos. E ele terminou o ministério com 33 anos e alguns meses. Então, antes de Jesus nascer, aquele paralítico já estava ali. 38 anos. Mas Jesus veio e curou aquele paralítico. E era um dia de sábado. E para alguns judeus tradicionais, o dia de sábado não podia fazer, era para ter o descanso. Né? Pela lei de Moisés, no sábado você descansa. E aquele paralítico passou em frente a alguns fariseus e estava com o seu leito andando. E os fariseus perguntam: por que você está andando com o seu leito no dia de sábado? Ele fala: o homem me curou, e era um dia de sábado. Então Jesus curou aquele paralítico, porque Jesus trabalha, e Ele quer trabalhar também em nossas vidas. Porque Ele fala: eu sou a videira, e o meu Pai é o lavrador, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, se não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto. Então Jesus fala: eu sou a videira, e meu Pai é o quê? É o agricultor. E o que é que o agricultor faz? O agricultor, ele cuida da videira. Ele poda, ele limpa, é ele quem cuida da videira. Então ele fala: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Então meu Pai cuida de mim. E nós somos o quê? Nós somos do ramos. Se nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos dar muitos frutos. Porque Ele trabalha por nós, Deus trabalha por nós. Ele é o agricultor, então Ele é um Deus que está cuidando da videira, está cuidando de nós, está cuidando de cada um de nós. Amados, Deus ama você. Você é importante para Ele. Amém, amados? Em Deus está a nossa confiança. Em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8, fala: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então ele fala: bendito aquele que confia no Senhor, que sabe que tem um Deus que peleja por ele, que trabalha por ele, que confia nele. Então ele fala de bendito, de feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando eu falei que você confia no Senhor, você descansa. Você descansa no Senhor. Em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que é que a palavra diz? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não confie no seu próprio entendimento, porque o coração do homem é enganoso. E além dele ser enganoso, ele é corrupto. E quem conhece o coração do homem? Somente Deus conhece o coração do homem. É Ele que conhece o coração do homem e Ele retribui a cada um conforme as suas ações, conforme as suas obras. É Deus que retribui, é Deus que conhece o nosso coração. Mas Ele fala: confie no Senhor de todo o seu coração. E confiar, mano, é ter a certeza que você tem um Pai que cuida de você, que você tem um Deus que cuida de você, que trabalha por você, que intercede por você. Amados, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Confia nele. A palavra diz confiar. Se você crê na palavra de Deus e dá crédito à palavra de Deus, você vai crer.
você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Porque o próprio Jesus falou, se você crê, verás a glória de Deus. Então os sinais acompanharão a quem? Aos que crerem. Não aos que duvidam, mas aos que creem. Se você crê, você vai ver os sinais, eles vão te acompanhar, você vai ver os sinais. As bênçãos vão te acompanhar, porque você confia. Porque você confia. Jó fez uma expressão maravilhosa, para mim foi uma das mais expressões que toca muito a minha vida. Em Jó 15:13 ele fala, ainda que ele me mate, confiarei nele. Olha só que palavra de confiança. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Por que Jó fala isso? Por que Abraão estava decidido a sacrificar o seu filho? Porque eles criam, eles sabiam que Deus tem poder para ressuscitar. Deus tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Por isso que Jó fala, ainda que ele me mate, confiarei nele. Porque ele tem o poder de me ressuscitar, de me dar a vida novamente. Ele tem o poder. Então é isso, se chama confiança. É saber assim, Jó fala, eu bem sei que o meu Redentor vive. Então se você sabe que o seu Redentor vive, que você tem um Deus que cuida de você, você descansa nele. Você consegue confiar e dormir em paz, porque você sabe que Ele trabalha em seu favor. Amém, amados? E é Deus, quero falar para você que é Deus quem peleja por você. É Ele que peleja por você. Lá em Êxodo 14:13-14, fala, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Amém, amado? É o Senhor que peleja por você. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. Ele é o mesmo. Aquele mesmo Deus que fez o povo passar em terra seca, no Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está aqui hoje, falando com você, falando ao seu coração. Se o mar está à sua frente, você tem um Deus que peleja com você. E sabe o que Ele manda dizer para você hoje? Marche, avance, continue, não desista, persevere, continue. Eu estou pelejando com você. É eu que pelejo por você. Não é você, sou eu que pelejo por você. Então eu estou com você. O que foi que Ele falou para Moisés? Manda o povo marchar. Manda o povo marchar. Então você tem que marchar. Não importa a tempestade que você está passando. Não importa a altura que o mar está à sua frente. Mas Deus manda assim, marche, marche, avante. Eu estou pelejando por você. Eu pelejo por você. Amado, glória a Deus. Nós temos um Deus que é poderoso. Ele peleja por nós em nosso favor. Por que nós devemos estar desanimados? Por que muitas vezes devemos estar abatidos? Como diz o salmista Davi, por que está abatida a minha alma? Você tem que falar para a sua alma, por que ela está abatida? Porque se você tem um Deus que peleja por você, que luta por você, que trabalha por você, por que sua alma está abatida? Onde é que está a sua fé, a sua confiança? Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, onde é que está a minha fé, a minha confiança no Deus que peleja por mim e que trabalha por mim? Eu tenho que confiar, mamãe. Eu tenho que ter a certeza. Como disse Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive. Ele peleja por mim, Ele trabalha por mim. E eu quero falar para vocês que é Deus que dá a vitória a você. É Deus que te dá a vitória. Tudo provém de Deus. Por isso Ele nos ama. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, ao versículo 17, fala, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que palavra, nessa peleja não terei de pelejar. Você não tem que pelejar nessa peleja, meu irmão. É Deus que peleja por você. É Ele que peleja por você. Porque aqui estava se levantando um exército enorme para lutar contra Josafá. Um exército enorme. Eram os amonitas, os moabitas e os meunitas. Estavam se reunindo para contra Judá. Era um exército enorme.
Mas o que é que Josafá faz? Clama ao Senhor. Levanta um jejum diante do Senhor e busca o socorro no Senhor. E o que é que Deus fala por meio do profeta? Nesta peleja não tereis de pelejar. Fica só em pé, não faz nada, porque eu vou pelejar por vós. Sabe, amado, eu tenho tido muita experiência com o Senhor. E é maravilhoso quando você confia nele. Quando ele trabalha por você. Quando você sabe que você realmente tem um Pai, tem um Deus que cuida por você. Não sei se eu já compartilhei esse testemunho, mas se você vai ouvir pela segunda vez, vai edificar a tua vida. Eu lembro que eu estava comprando a minha casa e o dono da casa achava que eu estava enrolando ele, que dava muito tempo, eu estava financiando uma parte pela Caixa, né? E ele achava que eu estava meio que enganando ele, enrolando ele, porque demorou muito tempo o processo, né? E ele falou assim, vou contratar um advogado e vamos fazer um acordo aqui, e que se você desistir da venda, da compra da casa, você vai pagar um valor, e se eu desistir, eu também pago um valor para você. E eu fiquei, tudo bem, pode fazer o contrato. E ele falou, e o contrato que vai pagar é você. E eu, tudo bem, pode fazer o contrato, eu pago o contrato. E na véspera de eu assinar o contrato com ele, o contrato era R$300 que o advogado cobrou. Era um advogado da família, cobrou R$300. E na véspera, eu só tinha R$50, amados. E eu fiquei ali, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar um contrato de R$300 e eu não tenho, só tenho R$50. E eu falei, Senhor, tu sabe que a minha confiança está em Ti. E eu estava trabalhando nesse momento, na porta do meu trabalho, eu estava trabalhando. Trabalhava numa loja. Eu estava mesmo na porta. Eu fiquei clamando ao Senhor ali, trabalhando, mas clamando a Deus. Porque a Bíblia diz, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quando eu estava clamando ali, pedindo a Deus ali, amados, que eu baixo os meus olhos, tinha um bolo de nota de R$50 nos meus pés. Nos meus pés. E eu peguei aquele valor e eu guardei. Achei que, como eu trabalhava de porteiro na portaria, achei que fosse alguém que tivesse passado e tivesse perdido o dinheiro ali. Digo, eu vou guardar, que possa ser que alguém passe por aí, tenha perdido e volte para buscar o dinheiro. E eu fiquei guardando o dinheiro por um bom tempo. E tinha um segurança do meu lado e cheio de manobrista. E ninguém viu. Ninguém viu. Aí passasse o tempo, eu até esqueci do valor. Aí o Espírito Santo me trouxe a memória. Aí eu fui até o quarto, tem um quartinho assim do lado, eu fui até um quarto conferir o valor. Amados, tinha R$250. Era o que eu precisava. Então esse é o Deus que trabalha por você. Ele não te deixa você envergonhado não, nem confundido não. É só você confiar e depender dele. Como ele vai fazer, a gente não sabe, mas a gente confia. Mas a gente espera no Deus que é vivo e que é poderoso para fazer. Que ele vai cumprir a sua promessa, porque ele é fiel para cumprir. Então, você tem, como vai ser? Eu não sei como vai ser, mas eu creio no Deus do invisível. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Amém, amado? Então tome posse disso. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Não sei o que você está precisando, ou o que está faltando para você, mas confie no Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. A especialidade do nosso Deus são causas impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Aquilo que depende de você fazer, faça, porque vai te capacitar para fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Amém, amado? Por isso que Ele trabalha por você. E a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Em Romanos 8, do capítulo 26 ao 27, a palavra do Senhor fala assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha que bênção. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nem orar, nem saber orar como convém, a gente não sabe. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós. E aquele que conhece a intenção do Espírito intercede por você. Glória a Deus por Jesus Cristo, que vive está para a glória de Deus.
e está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Por mim e por você. Imagina se Jesus não intercedesse por nós, meu irmão. O que seria de nós? A Bíblia diz que o diabo queria se ir andar com a vida de Pedro, mas Jesus intercedeu a Deus pela vida de Pedro. E Jesus falou: Pedro, o diabo queria se ir andar com a tua vida, mas eu intercedi pela tua vida. Então ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Você é importante para ele. Você é muito importante. Até na sua fraqueza ele te ajuda. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque é o poder de Deus que me fortalece. Porque se eu me fortaleço em Deus, eu sou poderoso em Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós somos herdeiros das promessas e co-herdeiro com Cristo. Então nós somos filhos, nós não somos criatura. Jesus nos tornou filho de Deus para ser herdeiro das promessas de Deus e ser co-herdeiro com Cristo. Então você é herdeiro das promessas de Deus. Quantas promessas a palavra de Deus tem para você? Cabe a você tomar posse e saber que essas promessas são para você. Elas são para você. Tome posse de cada promessa que a palavra de Deus fala para você. Se Deus está falando com você hoje, nesse momento, tome posse. Porque a palavra ela não volta vazia. A palavra ela cumpre o seu propósito. Se essa palavra está sendo ministrada hoje, é porque ela tem um propósito. E ela está cumprindo o propósito dela. Não sei qual coração Deus está falando, mas eu sei que o Espírito Santo está cumprindo o propósito. Amém, amados? E a palavra diz que é Ele que intercede por nós. Em Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que palavra poderosa, mano. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por nós. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhum pecado é maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nenhum pecado é maior. Se tem algum pecado que atormenta a sua mente, que você acha que não é digno de estar aqui, que não é digno de estar participando do corpo de Cristo, isso é mentira de Satanás. Nenhum pecado é maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Amém, amado? Por isso que a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem nem um pecadinho, nem um pecadão, não fala todo o pecado. O sangue de Jesus ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Amém, amados? Em Hebreus fala que, pois, em Hebreus 4, do 14 ao 15, a palavra de Deus fala assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Glória a Deus, então nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e ele se compadece de mim e de você. A palavra diz que ele é rico em misericórdia, que ele é rico em compaixão. Ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você necessita. Ele sabe, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe, e ele intercede por você. Glória a Deus, meu amado. E Deus tem o poder de transformar bênção em maldição. Deus tem esse poder. Por isso que a palavra de Deus fala que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Glória a Deus. E ele fala, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A palavra diz que, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele fala o quê? Todas as coisas. Não é apenas uma coisa, não são todas as coisas. Ele faz cooperar para o bem. A exemplo de José. Em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 19 ao 20, a palavra de Deus fala: mas José respondeu, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem,
para fazer como estão vendo agora, para conservar a vida. Então, os irmãos de José queriam matá-lo, né? Prenderam ele, né? Queriam matar ele. José foi preso, passou por tantas lutas, mas ele falou, aquilo que era maldição, Deus transformou em bênção. Então, nada contra a tua vida vai prosperar se não for a bênção do Senhor. Amém? Então, assim, ó, ele fala, ele tem o poder. Se alguém fez alguma coisa, planejou alguma coisa contra a sua vida, fique em paz, porque Deus tem o poder de transformar aquilo que é maldição em bênção para a tua vida. Sabe para quê? Só para te abençoar. Só para te abençoar. Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder. E ele usou a vida de José para conservar a vida de muitos. Porque Jesus fala, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, para conservar a vida de muitos. Então, por meio da sua vida, Deus vai conservar a vida de muitos. Você é importante no projeto de Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Então, a palavra de Deus fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No Salmo 127, do versículo do 1 ao 2, fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Glória a Deus. Se Deus não abençoar a tua casa, meu irmão, em vão é o teu trabalho. Você pode trabalhar de dia e noite, fazer bastante hora extra, virar 24 horas, 48 horas, mas se Deus não abençoar, não adianta. Você não vai prosperar. E você vai ver pessoas com tão pouco, mas que tem a bênção do Senhor prosperar. E você fala, por que eu trabalho tanto, me mato tanto e eu não prospero? E aquele que tão pouco tem, mas prospera. Por que ele prospera? Porque tem a bênção do Senhor. Porque tem a bênção do Senhor. É Deus que te abençoa, é Deus que te faz prosperar. É disso que nós precisamos, da bênção do Senhor. Eu e você precisamos da bênção do Senhor, porque se o Senhor abençoar, Ele vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. O seu socorro vai vir. Você não precisa pelejar, Ele vai pelejar por você. Que fala, enquanto você dorme, Ele está abençoando. Você está dormindo e Ele está abençoando. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos, da bênção do Senhor. Que é porque enquanto você dorme, a bênção dele está multiplicando, porque você tem a bênção dele. E eu quero falar para você, até da sua ansiedade Deus cuida. Até da sua ansiedade, olha como nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele é um Deus de detalhe, até da tua enfermidade, da tua ansiedade, Ele cuida de você. Amém, amados? A palavra diz que, Jesus fala o quê? Não andai ansiosos por coisa alguma. Você é importante para Deus. Deus trabalha por você em seu favor. Por que andar ansioso? Se o dia de amanhã pertence a Deus. Quantas vezes nós planejamos uma viagem? Daqui uma semana, daqui um mês, vamos viajar para tal lugar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí você esquece do principal. Se assim Deus permitir, nós faremos. Então você faz tantos planos, que a Bíblia diz, o homem faz planos, mas quem determina é o Senhor. É Ele que determina os seus planos da sua vida. Então você tem que se apegar a Ele, se apegar à palavra dEle. Amém, amados? Então ele fala, por isso que a palavra fala, confie no Senhor de todo o coração. E Ele se satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, Ele cuida do resto. Fica tranquilo que nada vai faltar para você. Você pode ter certeza, nada vai faltar para você. Ele vai mandar o socorro, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente. Em momentos de quê? De angústia e desespero. Ele é o socorro bem presente. Por isso que a palavra de Deus fala que eu olho para o alto, de onde me virá o meu socorro. O salmista fala o quê? Que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quem peleja por nós é o Senhor que peleja por nós. Então, se nesta noite aqui, meu amado, não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Mas eu quero encorajar você
a confiar na palavra de Deus e acreditar que você tem um Deus que trabalha por você. E a Bíblia diz que em Romanos 8, do 31 ao 35, fala: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, meu irmão, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero falar para você, nada pode nos separar desse amor. E foi esse amor que nos uniu, o amor de Cristo. Por isso nós devemos confiar, entrar na sua presença, confiando que Ele é o nosso Senhor e que Ele sabe de cada necessidade de cada um de nós. A única coisa que Ele nos pede, confia e acredita. Deposita toda a confiança no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas Ele falou, mas eu venci o mundo. Se eu venci, se vocês confiarem em mim, também vencerão. Então a única coisa que nós devemos fazer é confiar em Cristo, porque na cruz do Calvário, ali foi a nossa vitória. Ali foi a nossa vitória. Então Ele nos reconciliou com Deus por meio da sua morte. O próprio Deus nos reconciliou por meio da morte do seu Filho lá na cruz do Calvário. Então eu quero falar para você, hoje Ele vive e reina eternamente, como nós acabamos de ler, intercedendo por cada um de nós, porque Ele sabe o que você precisa. Eu quero falar para você, o salmista Davi fala assim, fui velho, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque temos um Deus e um Pai que trabalha por nós. E Ele intercede por nós. Amém, amados? Então que você encha seu coração de fé nessa noite. E se você entrou aqui nessa noite, pensando em desistir, em desanimar, eu quero falar para te encorajar. Deus luta por você. Deus trabalha por você. E se você tem Deus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisa é dEle. Porque se você tem Ele, você tem tudo. E Deus quer te abençoar. Porque o prazer do Pai é abençoar os filhos. E se você está aqui, pode ter certeza, você não veio aqui à toa não. Foi o Espírito Santo que tocou no teu coração para vir até aqui nesta noite e receber essa palavra, para que teu coração te anime, te fortaleça e saber assim, eu sei quem peleja por mim. E essa batalha não é minha, ela é do Senhor. Amém, amados? Para você que ficar de pé, para a gente louvar o Senhor, glorificar o Senhor e declarar a sua bondade e o seu amor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, mar. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus pela palavra do pastor Fabiano. E que bom, né, que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Todos os dias, 24 horas. Deixa um versículo. Estamos aqui para essa Bíblia tem uma propaganda aqui. Bom, vou deixar um versículo, né, que eu achei também muito interessante aqui, né? Está em Abacuque 3, do 17 ao 19, que diz assim:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Esse alegrarei aqui é confiar no Senhor, porque se a gente confia, né, podemos passar por qualquer situação que a gente vai sempre estar sorrindo, né? A gente não vai estar triste. Amém, irmãos? E após aqui nós vamos ter um momento de confraternização, né? Aqui no salão ao lado. Amém, irmãos? Não vão embora, porque tem um lanchinho aqui esperando por nós. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém, irmãos? Hoje a palavra falou que nós temos um Deus que trabalha por nós, amém? E se você está aqui hoje com uma causa impossível, que aos teus olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível, e você tem um Deus que trabalha por você, nós queremos orar por você nesta noite. Não saia daqui sem receber sua oração, porque diz que Deus, Ele cuida de nós, e Ele trabalha para quem? Para quem que nele espera e nele confia. Então, vamos apresentar diante do Senhor aquilo que é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crê. Amém? Então nós queremos orar por você, tá? Não saia sem receber a oração, não. Aliança, Deus, de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso inventar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu posso inventar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar.
de cabeça está contada. Se cumprir, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode